Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar da sequência ruim do América com 4 derrotas nos últimos 6 jogos e apenas 2 vitórias. Será que não priorizar nenhuma das 3 competições justifica os últimos resultados? Na discoteca de hoje temos uma música em que o nome do América não é citado nenhuma vez, mas tem tudo a ver com o clube. Fique conosco até o final e descubra que música é essa. Mas antes de começar, gostaríamos de dedicar o episódio de hoje ao grande americano, o jornalista Miguel Ângelo Santiago, que nos deixou no último fim de semana, que manteve durante muitos anos a coluna de letra no Diário da Tarde. Em uma época em que ser torcedor do Coelho era muito mais difícil do que é hoje, até porque ficamos 22 anos sem conquistar um título mineiro, entre 71 e 93. O Miguel Ângelo é um daqueles americanos que todos nós deveríamos nos espelhar. Não é isso mesmo, Marcão? César Decas Web, grande perda para a torcida do América, os leitores que acompanhavam o Miguel Ângelo. E curioso, eu estava resgatando um dos artigos dele do passado recente, e ele comentando justamente sobre o espaço na mídia tradicional que não era dado ao América, e o América não era valorizado desde aquela época, né? E a gente vai fazendo um comparativo com os dias atuais. Pouca coisa mudou, César. Grande perda, meus sentimentos à família. Vamos tocar o barco. Essa homenagem ao Miguel Ângelo, esse programa de hoje. E uma coisa que também me deu tristeza, lógico, além do falecimento do Miguel Ângelo Santiago, foi que no domingo, ao procurar por alguma foto, alguma informação na internet, algum artigo, alguma crônica dele antiga, né, para poder relembrar, simplesmente não achei quase nada do Miguel Ângelo, um profissional que trabalhou tantos anos no Diário da Tarde. O Super Esportes é um filhote, né, dos Diários Associados, que era dono do Diário da Tarde. Não tinha uma foto, um artigo, uma crônica, e ainda utilizaram uma foto que, se não me engano, um parente do Miguel Santiago disponibilizou, porque senão nem isso teria. Muito triste assim como aconteceu com o Jair Bala, né? Esse esquecimento de um profissional que durante tanto tempo trabalhou num grupo jornalístico e falando do América. É só um detalhe que para ilustrar o que você está dizendo, essa questão da foto dele, eu acho um desrespeito, apesar de saber que ele não gostava muito de tirar fotos dele, tá? Essa particularidade eu fiquei sabendo. Mas eu acho também um descaso muito grande. Então, essa particularidade não aconteceu só com a mídia tradicional, não, sabe? Mas enfim, César, aquele negócio, resistência, né? Que eles falam que nós somos resistentes. Então, continuaremos resistentes e ele é um exemplo claro disso. Exatamente. Marcão, mas conforme falar na abertura do episódio de hoje, o América chegou à sua 4ª derrota nos últimos 6 jogos, justamente na reta final do Mineiro e no início da Sul-Americana e do Brasileiro. Será que não priorizar nenhuma das 3 competições que está disputando justifica esses resultados? Essa semana passada eu comentei que foi uma semana broxante. Essa semana, César, foi uma semana que no primeiro momento eu fiquei pistola, vamos dizer assim. Não só eu, como grande parte da torcida do América. E sobre o tema específico desse episódio eu fiquei analisando, sabe? Porque nós comentávamos no início do Campeonato Mineiro que éramos um clube favorito para o título, por termos mantido a base, fato que não aconteceu com os 2 rivais de Belo Horizonte, que tínhamos alguns reforços questionáveis e o tempo mostrou que não foram reforços, né? Foram contratações, que se parar para pensar do time titular hoje do América, quem é titular que foi contratado recentemente? O grande Nino Paraíba, e só se tornou titular nos últimos jogos porque o Arthur foi para a seleção brasileira. Ponto. Qual o outro jogador que foi contratado que assumiu a titularidade? Nenhum. Aí alguns vão falar assim, o Benítez. Não, o Benítez já estava ano passado. Eu tô falando de um jogador que não fazia parte do elenco do ano passado e esse ano foi contratado. Nenhum. Então esse é um ponto. Mas ao mesmo tempo, parando para fazer uma análise mais fria de questão de prioridades, e eu fiquei analisando, que remoendo a cabeça hoje o dia inteiro na estrada. Eu falei, porra, o que eu vou falar sobre priorizar? Porque na verdade a gente quer que o América vá bem em todas as competições. Nós já comentávamos que o América, o título mais factível era o Campeonato Mineiro. E conseguimos perder as 2 partidas contra o time de Código de Barras, time este que tem perdido constantemente, sendo questionado pela própria torcida, né? E os outros campeonatos, torneios que nós estamos disputando, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão,
essa é a análise que eu queria fazer com você, César, e com os nossos ouvintes. Será que o América tem que priorizar, partindo do pressuposto que o elenco está ficando cada vez mais claro, que ele é limitado tecnicamente, que ele é dose dependente do Benítez? Ou, se o América tivesse um elenco extremamente qualificado, tanto no time titular como nos reservas, a gente poderia se dar ao luxo de não priorizar nada? Eu fiquei pensando nisso porque a realidade financeira do América é diferente de outros, né? Fui pensando no Flamengo do Jorge Jesus, que tinha um time titular que jogava uma competição e ia bem, era campeão, aí ele colocava o time reserva ou mesclado, ia bem ou era campeão, até o próprio Palmeiras, mas aí se a gente parar para pensar, são equipes com orçamento, com uma receita infinitamente superior ao América. E aí eu cheguei à conclusão justamente nesse aspecto, o América tem que priorizar. A América ainda está no processo de mudança de patamar, famosa mudança de patamar que a gente tanto fala. Mudança de patamar, não tem como, o título tinha que vir no Mineiro. Qual que é a prioridade agora? Se manter na Série A mais um ano. Não é aquela meta de 5 anos na Série A para a gente projetar voos maiores. Tudo bem que alguns voos vieram antes, né? Libertadores, oportunidade de disputar Libertadores, a Sul-Americana esse ano. E já passando a bola para você daqui a segundos, César, eu estava vendo um dado hoje, ouvindo na estrada o Coração Verde e Branco, o Bruno Valverde fazendo uma análise da Sul-Americana, que desde que ela começou, dos 40 clubes brasileiros que disputaram, 18 ou 20 caíram para a segunda divisão. Então, apesar de ser uma competição internacional, a gente tem que ficar muito esperto que o fato de priorizá-la ou não pode deixar a bunda, não vamos usar esse termo, deixar na janela para a Série A. Não sei se eu consegui me fazer ser entendido. Ô Marcão, eu acho que o problema é justamente esse, a falta de priorizar. A entrevista que o Mancini deu depois da partida contra o Fluminense, ele falou que era igual carro, se não me engano, foi a comparação que ele fez, né? Que você tem que colocar na estrada e fazendo as manutenções. Só que a gente está percebendo, igual você mesmo acabou de dizer, que o América não fez ou não contratou reforços, contratou jogadores para compor o elenco. Dadá Belmonte, Matheus Gonçalves, o Wanderson nem joga, a gente nem viu o Wanderson no banco, o goleiro Matheus Pazinato, né? Nem jogou ainda. Nino Paraíba. Não, Nino Paraíba, infelizmente, já está jogando. Então, assim, o grupo que o América está utilizando é praticamente um grupo de 14, 15 jogadores. Tá? Tem revezado o Benítez com o Lucas Cal ou com o Martínez, né? Compondo ali o meio de campo com o Juninho e o Alê. E tem revezado, basicamente, os alas, né? Mateuzinho e Everaldo, Felipe Azevedo e o Adson, que agora tem entrado com mais frequência, e os centroavantes ali, muito esporadicamente, aí sim pode ter um revezamento, mas entre Boi Bandido e o Mastriani. O Hélio Paulista. E a gente o Hélio Paulista, ele entra, né, basicamente ele tem entrado nos finais dos jogos, o Henrique Almeida fez pouquíssimos jogos esse ano, o Mikael, se não me engano, fez 1 ou 2 jogos, então a gente fala assim, o América tem 5 centroavantes, mas só 2 jogam mesmo, jogar pelo menos um tempo, né, jogar 10 minutos, não resolve, não reveza, não descansa. E a gente já está percebendo, pela partida de quarta-feira na Argentina, que alguns jogadores já estão mostrando desgaste. Nós estamos só no início do Campeonato Brasileiro. Da forma que o América joga, no campo do adversário, pressionando, marcando mais adiantado, não tem nenhum time que consiga jogar assim um tempo todo, e muito menos o América. Como eu assisto jogos pela televisão, né, não tenho a oportunidade de estar em Belo Horizonte para assistir os jogos na Independência, o Roger Flores, que não é lá um grande comentarista, ele foi o comentarista da partida pelo Premier. E no início do jogo, contra o Fluminense, que o América fazia aquela pressão toda, ele falou, olha, o América vai ficar isso uns 20, 25 minutos, daqui a pouco ele não vai aguentar. E foi dito e feito, talvez o América tenha jogado mais 5 minutos assim. E não precisava ser um ex-jogador para perceber isso, até porque já na partida de quarta-feira, se não me engano foi o Nicola que estava comentando a partida pelo Paramount, ele comentou que a idade do América, a idade média dos jogadores do América era de 32, 34 anos e do time adversário era 26. Então o América não tem um grupo tão novo para poder aguentar um ritmo tão forte. E aí vai começar a sentir. O Alê já está sentindo, né? Já não é um jogador rápido. Coloca ele para jogar quarta, domingo nesse sistema, ele não está dando conta. O Juninho, o pulmão tem 5 pulmões, sei lá, o Juninho também já não está jogando a mesma coisa que ele estava jogando, não. O pulmão já está dando... É o jogador de 2 pulmões, né?
Ele corre que parece que tem 2 pulmões. E aí você vai vendo assim, o Wellington Paulista não dá conta, a Luísa não dá conta, nenhum deles dá conta de jogar nesse ritmo. Só fazendo um adendo, desculpa, vou ter que te cortar. A situação tá tão complicada que no jogo na Argentina, o Lucas Cal foi o destaque no meio de campo. Fez o gol, fez um gol de chapa, quase fez um golaço no primeiro tempo. É ele, Matheus Cavicchioli, os destaques do time do América. Olha que nível, tirando o Matheus, que o Cavicchioli tá salvando em vários momentos. Mas o Lucas Cal foi o destaque do meio de campo, cara. Pois é, mas por que ele foi destaque? Porque era o único que tinha pulmão, né? Era o único que jogou muito pouco esse ano. Deve estar bem condicionado, porque o cara treina. Eu não vi nenhuma justificativa para a saída dele contra o Defensa e Justiça. Para mim era o melhor jogador do meio de campo da América, né? Nesse jogo era ele, talvez tenha sentido, né? Intensidade, tempo que não faz uma partida inteira, mas não entendi a saída dele. Mas então, voltando a um pouquinho que eu estava falando, então assim, o time da América é um time de jogadores mais velhos, que não dá conta de manter esse ritmo em uma partida, imagina numa sequência. Então a prioridade que deve ser feita é nesse sentido. O que dá possibilidade do América disputar a Libertadores, a Sul-Americana do ano que vem, é o Campeonato Brasileiro. Então, por mais que a gente ache que é mais fácil ser campeão da Sul-Americana, por mais fácil que a gente possa achar que é ir mais adiante na Copa do Brasil, é lógico que o América tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Não adianta, o time do América vai abrir o bico, como já está abrindo o bico, mas vai abrir o bico muito mais cedo. E pode acontecer com ele o que aconteceu com o Fortaleza no ano passado, com o Atlético Goianiense também, que chegou acho que até semifinal da Sul-Americana e depois foi rebaixado. Não adianta, nós não temos grupo e o nosso grupo não tem idade para aguentar esse ritmo de jogos, esse esquema tático do Mancini, que não está errado não, mas disputar 3 jogos desse jeito, nesse ritmo, não vai aguentar. A questão, concordo com você, é o seguinte: se o América não estivesse disputando todas essas competições concomitantemente, putz, gastei, hein? Concomitantemente... Agora você me fez lembrar o Maurílio Costa. Ele adorava usar... Concomitantemente, no Brasileirão, eu acredito, não vou falar que ia ser mais fácil, não, mas nós iríamos sofrer menos. A pessoa vai dizer, pô, Marco, até na primeira rodada você já tá sofrendo. Tá, tô sofrendo, desculpa. Tô. Agora, a questão é essa, que são 3 competições ao mesmo tempo e não prioriza, é o que você está falando. Os ditos titulares já começaram a perder rendimento. E olha que nós vemos do Campeonato Mineiro, que é fraquíssimo. A turma já está perdendo rendimento agora. A Lei Juninho, definitivamente, não tem mais como jogar no meio de campo juntos, isso é fato. Lateral esquerdo, você joga para cima. Joga para cima a ficha Marlon e Nicolas. O que pegar tá valendo, porque o Marlon entra, a gente sente falta do Nicolas. O Nicolas entra e bota o Marlon. É dureza. Felipe Azevedo, merece destaque o Felipe Azevedo? Eu vi comentário, ele teve um papel tático no passado, mas não tem papel nenhum. Ele não ataca, não sabe, não cruza. O lance básico dele, que era cortadinha, tentando imitar o Robin da Holanda, não faz gol, não recompõe a defesa. O senhor Nino Paraíba, que todo mundo fala que tem um vigor físico, ele só vai para cima no ataque, não consegue voltar na mesma velocidade que foi, e quando volta faz falta, idiota. Não sabe cruzar. Putz, é preocupante, porque aí quando você pensa que o time está desorganizado, você falou um ponto muito importante. Os primeiros tempos do América, ele aguenta. Chega no segundo, logo de início, leva gol, sofre. Aí vem as substituições clássicas. E outra coisa, o Everaldo também, que tiriça. Eu prefiro o Everaldo sem a cirurgia que ele fez. Ele fez a cirurgia no maxilar, voltou pior, que deve estar impactando o futebol. Ele não tá jogando nada. Uma fobiagem. A cena dele é clássica, né? De Oscar. Pô, eu tô muito preocupado. Aí tem gente que vai falar assim, pô, Marcão, tá pessimista. Não, galera, é porque a janela nacional fechou ontem, quinta-feira. Então a gente vai ter que ir com esse elenco até a próxima janela, para aí abrir a janela novamente e vir as famosas oportunidades de negócio que o Soberano gosta. Aí aquele negócio, primeiro turno sofrido e o segundo tempo contrata e campanha de recuperação. Aí só o SAMU, né? Para segurar a gente. Eu não acredito que a gente vai chegar a esse ponto, não que vai haver necessidade. Desde que na partida contra o São Paulo já esboce uma reação. Essa semana, antes da partida contra o Defensa, na coletiva que você participou, o Martins falou que a grande diferença que ele via entre o campeonato brasileiro e o argentino eram as distâncias entre os locais dos jogos. Né? No Brasil, joga-se de 3 em 3 dias, só que você faz. Isso eu que estou falando, não foi ele. Você joga uma partida em Belo Horizonte,
Monte, aí você vai jogar no Rio Grande do Sul, aí você faz uma partida no Nordeste, na Bahia, depois você faz um jogo no Rio, depois você volta. Então o Campeonato Brasileiro é assim, com intervalos curtos e, no caso, como a América está disputando ainda a Sul-Americana, com viagens para o exterior, que querendo ou não, e muitas vezes tem que passar ou por São Paulo, se o América não fretar um avião, né? Tem que passar por São Paulo, tem escala, conexão, tem isso, aquilo e tal, torna a viagem mais longa e, por que não, desgastante. Então, esse já é um problema. Os próprios jogadores já perceberam isso. Quanto ao Felipe Azevedo, eu até esqueci de comentar, né? Porque outros dois jogadores velhos, né? A gente pode dizer velhos sem demérito nenhum, sem etarismo, né? É porque nós somos velhos, né, César? Nós somos mais velhos que eles, né, Marcão? Então, assim, a gente pode falar, mas realmente Felipe Azevedo, as últimas exibições, né? As exibições parece que é um... Isso é simpático que fez um jogadaço, né? As últimas participações nos jogos que ele fez, realmente o Felipe Azevedo, ele não está longe de ser aquele jogador que ele foi, pelo menos no ano passado. Não estou nem falando do Felipe Azevedo de 2 anos atrás, não, do ano passado. O Everaldo, esse estágio que ele fez no Corinthians, ele desaprendeu tudo que ele tinha de jogar, que estava jogando no ano passado na América. Impressionante como é que o Everaldo voltou fisionomicamente diferente e em termos de futebol também. O Everaldo está com mania de jogar para trás. Ontem eu vi o comentário da Nath Fiuza na Itatiaia e ela falando que o Nino Paraíba tinha ido bem, que não sei quem tinha ido bem, e falando que o Ricardo Silva tinha falhado no gol, né, no segundo gol. E não comentou que o Everaldo uma cabeceada para trás, praticamente para a bola dentro da área. O Nino Paraíba, incapaz de cortar. O Nino Paraíba me lembra o Patrick a cada jogo que ele participa. Não dá para sentir saudade, porque seria uma saudade infeliz. Eu sofri demais. É do mesmo nível. Então, assim, o nosso lado, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, quarta-feira na Sul-Americana, eu achei até que o Marlon jogou bem. Foi o jogador dos alas laterais foi melhor. Foi melhor do que o Mateuzinho, que a gente nem viu o Mateuzinho em campo praticamente. Nossa. Melhor que o Everaldo jogando para trás. Teve um outro jogo, se não me engano, foi contra o time do Código de Barras, que ele pegou uma bola na lateral e correu com a bola tudo pro meio de campo e perdeu a bola assim, na frente da grande área. Aí fizeram uma falta e tal, a jogada não prosseguiu. Felipe Azevedo, essa dificuldade, né? Então, assim, tá muito difícil você jogar com um time com uma idade tão avançada nesse ritmo que a América tá jogando. Então tem que priorizar. Achei bom, né, a entrada do Adson lá na Argentina. Já é um sinal, embora o Adson não tenha feito nada, a não ser uma falta perigosa assim, na entrada da área. Mas assim, eu acho que o Mancini já tá percebendo, porque ele não é bobo, ele já tá percebendo que realmente da Belmonte não dá. O América segurando o Matheus Gonçalves para não ir pro Vasco é sinal de que ele tá vendo que realmente a coisa tá feia, que ele precisa de mais gente como opção, né? E a gente tá esperando aí o dia que o Mikael vai finalmente fazer uma partida, ou vai ter a mesma oportunidade que já tiveram o Aloysio, o Wellington Paulista, Henrique Almeida, tá crescendo, até jogou pouco, porque a gente precisa criar algo novo nesse time e fazer esse time sem demérito nenhum de velhos, né? Esse time precisa descansar, senão a América no Campeonato Brasileiro não vai dar conta. O problema é que o Mikael é um jogador forte de dentro de área, jogador de área. Os jogadores das laterais não sabem cruzar, César. Que adianta? Vai colocar o Mikael lá, o Nino Paraíba cruzando, aquele cruzamento perfeito, né? Pro bandeirinha. O Mateuzinho é aquele jogador que nós já comentamos, né? Ele driba pra trás. O Everaldo é do time do Everaldo. Eles jogam pra trás. O Everaldo não consegue acertar mais cruzamento. O Felipe Azevedo, na hora que ele vai cruzar, ele dá o cortezinho para tentar chutar, aí cruza. E o Nino Paraíba também de cruzar de esquerda, que é um fenômeno, que não consegue cruzar nem de direita nem de esquerda. Vai colocar o Mikael para fazer o quê? Para fazer nada. Vai ficar parado lá brigando com os caras. Eu cheguei à conclusão que o jogo contra o Peñarol é porque nós fizemos 2 gols muito rápidos. E nós comentamos. Quando tava descansado, né? Quando tava descansado. E depois. Se jogou aos 2 ou aos 4, aí o jogo foi fácil, né? Então, colocar o Mikael não vai surtir efeito. E aí tem aquele caso que eu estava até conversando com alguns torcedores do Dadá Belmonte. No início da temporada, a gente falou que o Dadá Belmonte, pelo Jair Ventura, foi escalado como lateral no Goiás. Cara, numa dessas, vamos testar o Dadá Belmonte de lateral, que de atacante ele é fraco. Já ouvi falar, algumas pessoas falando que o ideal foi no final do jogo contra o time da Argentina, o Juninho na lateral direita. Porque o Juninho e a Lei no meio de campo, não tem como. E infelizmente por um lado que a gente tem o Benítez, mas aí infelizmente depende do Benítez. É fominha? Chuta a bola, ou contra o Santa Cruz chutava de qualquer lugar, mas
cara saiu do time, nós não estamos chutando para gol. Os chutes foram do Lucas Cal e do Mastriani, que ficou um tempão sem jogar, que logo no início do jogo o goleiro ia levar um frangaço. E detalhe, jogadores que antes estavam jogando bem, e aí vou falar o caso do Ricardo Silva, no jogo contra a Argentina, ele voltou a ser o Ricardo Silva que a gente conhece. Mas perdendo cada lance infantil, entregando a bola para o adversário. Então o que nos preocupa não é só a inoperância de alguns, mas os que estavam se destacando estão caindo a produção dentro de campo. E aí, meu amigo, eu coloco também na conta um pouco do Mancini, tá? Coloca demora na mudança do time, o Adson tem que começar jogando, ou a substituição tem que ser mais rápida. O cara já tem uma experiência, uma larga experiência como técnico. E ele comentou isso no jogo contra o Fluminense, que a nossa zaga estava amarelada no primeiro tempo, e ele deveria ter substituído, ele assumiu o erro. Ele falou, fiquei naquela dúvida se substituía ou não, e você viu que nos gols que o Fluminense fez, em que pese o meio de campo não tá marcando ninguém, os zagueiros do América não quiseram fazer falta com receio de ser expulso. Então ali foi um ato falho dele, um erro básico dele ao substituir. Ele demorou para substituir a zaga. Então, todo mundo tem parcela de culpa. Os jogadores, o Mancini, talvez o Mancini um pouco menos que os jogadores, e o grande soberano que eu tenho que falar. As contratações não foram reforços. Oportunidades de negócio que até agora nenhuma oportunidade de negócio vingou, César. Mas eu acho assim, embora o Mancini tenha a parcela de culpa dele, depois da partida da Argentina eu vi alguns torcedores comentando nas redes sociais já pedindo a saída do Mancini. Outros culpando a contratação do Marcinho. E assim, eu acredito esses tipos de comentário ao torcedor apaixonado que no calor pós-jogo, fica tão nervoso que ele começa a falar, escrever algumas coisas que, assim, não justifica. Não, o caso Marcinho, assim, por mais que a gente seja contrário à contratação, isso não tem nada a ver com o resultado dentro de campo, condenação dele, isso não justifica, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Houve um erro do América, claro, que foi ter liberado o Arthur para jogar pela seleção brasileira, né? Se o jogador já está vendido, ele não vai valorizar mais para o América. Para que o América foi liberar para a seleção brasileira? O que o América ganha com isso? Será que tinha aí alguma cláusula, algum acordo aí que a seleção brasileira chamando a América tinha que liberar o Arthur? A gente nunca fica sabendo dessas coisas, certo? Pois é, tô especulando. Então, começa a colocar culpa em algumas coisas, em algumas situações, que não tem nada a ver. O problema do time para mim, realmente, as peças de reposições contratadas não vingaram, algumas eram até esperadas. A contratação do Matheus Gonçalves, da Belmonte, para mim foi desespero, porque o início do ano não encontrava jogador, não resolvia a situação do Everaldo, talvez tenham ficado deslumbrados com o Adson, com propostas que o Adson recebeu, e ele é muito novo, é bom, mas é novo, né? Embora você tenha pedido a entrada dele, não vai ser ele que vai resolver esse problema do América, porque tecnicamente ele é muito melhor que o Mateuzinho, mas fisicamente ele é muito franzino ainda. Tô falando para ele não jogar não, mas não vai ser toda a partida que ele vai render, que vai se destacar, né? Contra o Defensa mesmo, ele entrou e, como já comentei, não fez muita diferença a entrada dele. E acho o lado bom disso é que o Mancini já tá percebendo isso. Errou contra o Fluminense? Errou, ele admitiu e tal. Mas na partida seguinte ele já colocou o Lucas Cal no meio, que ele viu que o meio do América tá com um buraco, né? Já colocou o Adson no segundo tempo, podia ter colocado outro jogador. Então eu acho que ele tá percebendo. Só que agora ele deve estar percebendo também que ele não tem peças, né? Para substituir, não fazer nem a altura, porque quem tá jogando também tá jogando, quem tá jogando, né, como titular, não tá jogando o mesmo futebol do ano passado. Mas os que estão na reserva talvez estejam, ou talvez não, com certeza estão abaixo dos que estão em campo. O Mineiro foi uma ilusão, César. O Mineiro foi ilusão para a grande maioria da torcida e para o Mancini. E só uma lembrança que o grande José Alves Aguiar comentou: 530 mil reais jogados no lixo, né, César? Um jogo extremamente tranquilo. Tô falando que foi fácil, não, mas era tranquilo para estar colocando 530 mil reais. Foi o que eu falei no episódio anterior. Se a galera não tá preocupado com a torcida, põe a mão na consciência, paga em dia, clube da família, não tem briga, não tem pressão. Pensa no dinheiro, galera. 530 mil reais. Vocês estão deixando de ganhar 530 mil reais. Mas eu acho até que na quarta-feira não foi nem isso, não. Eu tinha até esperança mais na Sul-Americana justamente por causa da premiação, porque o Campeonato Mineiro, pelo que eu ouvi falar, o título não tinha
um bicho, né? Não teria uma premiação pela conquista do título. Então eu falei, agora na Sul-Americana os caras vão, né, se esforçar, porque tem um prêmio pela vitória, tem um prêmio por cada jogo. Eu acho que o time está esgotado antes da hora, por causa da falta de condicionamento físico, é por falta de treinamento, não. É por causa da idade, eles não vão dar conta de jogar nesse ritmo. Né? Eu também estou esgotado, César, antes do tempo. Eu estou esgotado antes do tempo do meu condicionamento físico. Esse time está me dando raiva. Perder 2 para o time de Código de Barras, perder da forma que foi o Fluminense, a vitória contra o poderosíssimo Nova Iguaçu. Então, resumo da obra da discussão nossa do debate de hoje. Na minha opinião, com esse elenco, tem que priorizar. E a prioridade é o Brasileirão. É trabalhar com metas. Qual que era a meta? Título chegar à semifinal. Mas era fundamental a meta ser assim, final e título. E as outras competições, a prioridade é o Brasileirão. Esse negócio foi o que você falou, que o Mancini falou que todo jogador quer jogar, né? O carro tem que andar, mas uma hora o motor pifa, precisa de óleo, né? E tem que trocar as peças. Não, se você tira um carro zerado da concessionária, você vai ter que andar com o carro. Agora, se você já compra um carro usado, com motor prestes a ser recondicionado... E o carro ruim? É. Carro ruim? Carro 1.0. Oportunidade de negócio, César. Oportunidade de negócio. Tem um carro aqui, carro de Ceará. Esse carro há 10 anos atrás, já andou muito, já fiz não sei quantos quilômetros. Esses caras que estão aí, eu acho que não tem como a gente não reconhecer o que o Aloysio já fez, o que o Wellington Paulista já fez, e tantos outros que estão no grupo do América. Só que o grupo tá velho, né? Não vai jogar o mesmo futebol. É só você pegar esse jogo. Outro dia eu tava vendo na televisão um jogo de amigos do Romário contra amigos de não sei de quem. Aí tava lá Vampeta, tava uns caras lá. Oportunidade de negócio, hein? Não, pois é. Falei. Aí eu vi assim, esses caras já foram craques, esses caras já correram o campo. Aí você vê todo mundo assim, arrastando em campo, o jogo lento. Por quê? Não, a idade chega, é lógico, falta preparação física, mas a idade chega e o futebol é um esporte de condicionamento físico. Então não adianta colocar, voltando ao assunto lá no início, né? Colocar o Alê para marcar no meio de campo, colocar Juninho, Alê e Benítez. Quem vai correr pelo Benítez? É o Alê? Então quem vai correr pelo Alê? É o Juninho? Pô, então como é que o Juninho vai aparecer lá na frente e perder aquele tanto de gol que ele perde? Nesse ponto, aí o Mancini realmente precisa dar uma ajeitada nessas peças aí e arrumar. Eu sou a favor de mudança de esquema tático. Eu acho que o América já podia mudar para um 4-4-2, simplificando, né? Para não entrar naqueles 4-1-2-3-1, né? Esquema maluco, mas um 4-4-2. Se o América tem 5 centroavantes, coloca 2 centroavantes no lado do o Gabigol com o Pedro no Flamengo, não é assim? Ô, inveja, né? Por que o América não pode colocar 2 centroavantes? Principalmente quando não tiver o Benítez jogando, coloca um centroavante e reforça o meio de campo da América, que, né, com essa idade média alta aí, você ganha mais um jogador no meio. É uma opção. Mas, Marcão, vamos projetar os 2 próximos jogos rapidamente. Nós temos no sábado São Paulo e na outra semana a partida de volta contra o Nova Iguaçu na Independência. O que suas cartas, os seus búzios estão dizendo que vai acontecer? As previsões dos pais de Santos. Vou jogar meus búzios aqui, César. Jogar meus búzios aqui. Tá faltando uma conchinha aqui pra jogar os búzios. Babalorixá e tal. Com todo respeito. Contra o São Paulo, eu até comentei. O Dorival Júnior vai estrear no São Paulo. E o Dorival Júnior, quando joga contra o time do América, o Cambuquinho emburrecido. Do Ceará, o América ganhou. Você tava tendo esse jogo comigo, César, Independência. Ceará e América. Acho que foi gol do Mendonça. Acho que Mendonça. Não, tava não. Então foi. Alguém tava comigo. O América perdeu de 2-0, 3-1, sei lá, não lembro, né? Perdeu. Dorival. Aí o que aconteceu? O técnico do Flamengo saiu entre o Dorival, tipo assim, 1 rodada, 2 rodadas, depois pega quem? O América. E ganhou da América. E vai estrear pelo São Paulo. Não, e pior, o América adora jogar e levar gol do Luciano, que estava machucado no São Paulo e tal, voltou, acho que no final de semana, o Luciano e o Caleri, né? Os dois vão jogar contra a América. Aí nós vamos entrar com o Ricardo Silva dando chute na sombra, não vai dar certo. Então assim, projeção dos búzios aqui, 1-1. E com o gol do Aloysio, porque naquele ano passado que ele perdeu de gol, que o América dominou o jogo, não foi pela Copa do Brasil, não, foi pelo Brasileirão. O Aloysio perdeu o gol pra caramba e depois na Copa do Brasil foi aquele que o Maidana bateu aquele pênalti maravilhoso, né? Então 1-1, mas jogando bem, já mostrando evolução, você tá falando da questão de mudança tática, já gera uma expectativa
expectativa boa contra o Nova Iguaçu. Por que eu digo isso? Porque se jogar mal contra o São Paulo, vou pegar uma figa aqui, já que nós estamos falando de Búzios, ainda pegar uma figa, vai jogar contra o Nova Iguaçu e da zica, não custa nada, porque o time não tá jogando bem. E o Nova Iguaçu não tem nada a perder. Qualquer vitória que eles façam que vai pro pênalti. Então, imagina um prêmio desse, eu não sei qual que é o prêmio da terceira fase, 3 milhões e cacetado, para um time do Nova Iguaçu. Vai disputar a Série D, se não me falha a memória. Meu amigo, é muito dinheiro, aliás, é muito dinheiro para qualquer um. Mas eu acredito que passe. Mas eu torço principalmente que o time jogue bem, mesmo que o Benítez não jogue. Porque quando o Benítez entra, é garantia que o time vai crescer. Mas eu tô procurando na minha cabeça alternativas que façam o América evoluir, principalmente ali no meio de campo, ataque. Minhas previsões, bem otimistas, hein, Sérgio? Sim, agora mas não fui eu, não fui eu, foram os Búzios. Sim. Agora, se a lei do ex realmente funciona, eu já entrava com o Lucas Cal, Benítez e o Aloísio. Os 3 jogaram pelo São Paulo. Quem sabe a gente consegue equilibrar a partida. E contra o Nova Iguaçu... Maidana jogou também. Maidana jogou no São Paulo. Ah, Maidana também. Aí já é muito risco, né? Lucas Cal, Mas, Marcão, aí contra o Nova Iguaçu eu acredito que vai ser um jogo sofrido, mas o América passa. Bom, antes de tocar a faixa da discoteca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que escreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast. Um abraço para Adilson José Madeira, Adolfo Parenzi, Bruno Alves Valverde, Edmilson Tinoco Vilela Júnior, Fernando Jesus, Gilmar Pereira, Gustavo Ribeiro, Henrique Figueiredo, Lucas Lopes, Lúcio Melo, José Alves Aguiar, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Ildião Godinho e o Sérgio Souza. Queremos também agradecer aos que contribuíram para a manutenção deste canal através do depósito via Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. E como falamos na abertura do episódio, a faixa da nossa discoteca de hoje é uma música que em momento algum o nome do América é citado, mas tem tudo a ver com ele, que é uma homenagem a um dos nossos maiores ídolos, Jair Bala, e foi composta por Joãozito e é interpretado por ele e o grupo A Parceria. Agora em maio, Jair Bala faria 80 anos e o Joãozito pretende lançar no dia 10, dia do aniversário do Jair, uma nova versão da música nas principais plataformas de áudio e um lyric vídeo no YouTube. Queremos agradecer ao Joãozito pela autorização de utilização da música dele nos Santos Americanos e quem quiser segui-lo, o Instagram e YouTube é @Joãozito e Parceria Oficial. Queremos agradecer também ao Sérgio Salviano do podcast América História e a Nanda do Alterosa Esporte, que nos ajudaram no contato com o Joãozito. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, o nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraço a todos e Marcão, até a próxima semana. Um abraço, pessoal, que a energia do mestre Jair Bala incorpore esse time do América a partir de sábado. Aquele abraço! Alô, rapaziada, essa é a homenagem do Joãozito em parceria com Pura Harmonia para o nosso grande Jair Bala. Chega mais, Viola! Vamos junto, meu parceiro! Um rei nasceu em Cachoeiro pra virar lenda entre os mineiros, pra abençoar um torcedor guerreiro que sofre mais e alegre o ano inteiro. Um deus mulato, um deus do gol, com o Pelé, com o Juca Show, com o Mané, com o Divino, com a bola no pé ele é menino, com a bola no pé ele é menino. Alameda, Pacaembu, Maraca e Mineirão, simpatia e bom coração. Bota a chuteira pra eu ver o que eu não via, como eu queria ver Jair, como eu queria ver Jair. Jair Bala, Jair gol, Jair Bala, Jair gol. Um rei nasceu em Cachoeiro pra virar lenda entre os mineiros, pra abençoar um torcedor guerreiro que sofre mais e alegre o ano inteiro. Um deus mulato, um deus do gol,
encaixou com o mané, com o divino. Com a bola no pé ele é menino. Com a bola no pé ele é menino. Alameda, Pacaembu, Maraque, Mineirão, simpatia e bom coração. Bota a chuteira pra eu ver o que eu não vi, como eu queria ver Jair. Como eu queria ver Jair. Jair Bala. Jair Gol. Jair Bala. Jair Gol. O mundo é uma bola, a bola é seu mundo. Trouxe alegria pra João, José e Raimundo. Alegre camarada, sábio e profeta, de que importa a pedalada, se és rei na bicicleta. De que importa a pedalada, se és rei na bicicleta. Jair Bala. Jair Gol. Jair Bala. Jair Gol. Santos Americanos.